Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, capítulo 10, casamento e separação. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar a seu marido e casar com outro, adultera. Nós acabamos de ler aqui a respeito do casamento e separação. O que Deus uniu não separa o homem. Mas Moisés permitiu carta de desquite, por quê? Por causa da dureza do coração do homem. Mas a bênção de Deus, a vontade de Deus, a proposta de Deus é que o casamento seja para sempre. Por isso que Jesus está dizendo que no princípio não foi assim. Então Jesus, ele destaca, deixa o homem, pai e mãe, e ele se une com uma mulher. O casamento ele tem que ser para sempre, para sempre. Existe sim algumas questões de força maior, que tem que pedir muita orientação a Deus, o sacerdote da igreja, que é o pastor, né, líder da igreja, para que tome a decisão mais coerente, mais assertiva possível, mas sempre lutar pela estrutura do casamento. O casamento ele tem que ser como uma aliança, né? O casamento ele tem que ser sem emenda, ele tem que ser perfeito, tá vendo? Tem que ser assim, ó, bonito, brilhante como ouro. Então é muito importante a gente destacar isso. Do versículo 1 até o 12, nós falamos a respeito do casamento e separação. Do versículo 13 até o 16, Jesus abençoa as crianças. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Jesus, ele destaca a pureza de uma criança, porque a criança ela é inocente. E quanto mais nós nos colocarmos com essa postura diante de Deus, mais puros seremos. Deus ele é maravilhoso. Dos tais, né, das crianças, é pertencente ao reino dos céus. Do versículo 17 até o 22, o homem que deseja possuir tudo. Vamos ver Jesus explicando sobre essas coisas. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele. E lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou, ele disse: falta-te uma coisa. Jesus disse o seguinte: você tem cumprido aí com a lei, mas Jesus está falando: falta-te uma coisa. Ele estava dizendo: eu tenho guardado os mandamentos desde a minha infância. Aí Jesus vai falar: falta-te uma coisa, conforme eu falei 3 vezes. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Jesus não queria que ele abrisse mão da sua riqueza, das suas propriedades, não. Jesus estava tocando ali com as palavras sábias o coração daquele jovem, porque Jesus viu que o jovem estava preso às condições humanas, às coisas desta vida.
O jovem estava preso às coisas materiais, que são perecíveis. E Deus estava na pessoa de Jesus querendo ensinar para ele ficar preso às coisas espirituais, que não são perecíveis. Mas é sempre assim, né? Sempre vai existir pessoas querendo Deus e pessoas não querendo Deus. Misericórdia. Do versículo 23 até o 31, com Deus tudo é possível. Vamos ler. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus, ele vai num detalhe. Aquele que é preso às coisas desta vida sempre estará com dificuldade de se inclinar para as coisas de Deus. Que você seja o mais próspero, mas com Deus. Que você seja o mais rico, mas com Deus. E eles se admiraram ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou filhos, ou campos, ou por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então, Jesus está dizendo que o amor por ele tem que ser maior do que o amor pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo filho, pelas coisas. Quando nós colocamos o nosso amor em Cristo em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele destaca, eu vou ler novamente aqui, quando nós colocamos Deus, né, igual está dizendo aqui, ó, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, ele diz, ó, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo, seja em casas, irmãos. Então nós vamos receber muito mais quando nós colocamos a nossa vida como prioridade em Deus do que quando colocamos a nossa vida em prioridade às coisas. Na hierarquia de poder, Deus tem que estar em primeiro lugar. Primeiro Deus, segundo os anjos, terceiro o homem, quarto a natureza, em quinto os animais, em último lugar e sexto as coisas. Só que as pessoas estão colocando as coisas em primeiro e deixando Deus para segundo ou possivelmente último lugar. E aqui fala, e no século futuro a vida eterna. Então, Deus tem uma eternidade de gozo, paz e alegria para a nossa vida. Porém, muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Para Deus, qualquer pessoa pode ter a oportunidade de ter a vida eterna, de passar uma eternidade com Deus, paz e salvação, desde que reconheça Jesus como o único e suficiente Salvador. Do 32 até o 34, Jesus outra vez prediz sua paixão. E iam no caminho, subindo para Jerusalém, Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no, atemorizados. E tornando a tornar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Jesus estava o tempo todo sinalizando para os apóstolos, para os seus discípulos, que ele, como Filho do Homem, seria entregue ao tribunal pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos escribas, e teria uma condenação de morte. O entregarão aos gentios. Jesus seria levado até o Império Romano, até Pôncio Pilatos, governador do Império Romano, pelos principais dos sacerdotes, Caifás e Anás. Jesus seria vendido por 30 moedas de prata por um apóstolo chamado Judas Iscariotes. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Jesus estava dizendo que passaria por tudo isso. Seria escarnecido, sofreria,
um açoite, né, com chibatadas no seu corpo, com pregos, com ossos na ponta dos chicotes, que bateria no seu corpo, arrancaria ali, esfolaria o corpo de Jesus. Do 35 até o 45, no reino, o servo é o mais poderoso. Quem é mais poderoso? É aquele que serve, porque é melhor servir do que ser servido, porque todo aquele que serve será servido, será honrado. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipe dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Então, quer ser grande? Sirva. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus não veio para ser servido, e sim para servir. Então, nós acabamos de aprender, do versículo 35 até o 45, que no reino o servo é mais poderoso. É melhor ser servo, é melhor servir do que ser servido. Do 46 até o último versículo, que é o 52, do Evangelho de Marcos 10, nós vamos falar a respeito da cura do cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, e uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu. Então Bartimeu era filho de Timeu, e Bartimeu era cego. E estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, então a cidade natal de Jesus era Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ou seja, o cego estava focado no seu propósito. Por isso que o propósito está acima de qualquer proposta. O cego Bartimeu, filho de Timeu, não estava dando confiança para aqueles que estavam repreendendo, porque ele sabia que de Jesus viria o seu milagre. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. A capa que estava sobre o cego era a identidade, né, da sua doença, né, da sua situação. E ele arranca, ele tira essa capa dele. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Jesus curou o cego, proporcionando a visão, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ou seja, ele foi salvo da alma e salvo do corpo. Jesus fez ele enxergar a visão física e fez ele enxergar da visão espiritual. Jesus, ele é tremendo. Eu tenho certeza que foram vários tópicos dentro de um só capítulo que te proporcionou e me proporcionou coisas extraordinárias, coisas maravilhosas. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.